Boa noite, senhor presidente. Boa noite. Boa noite, vereadores, vereadoras. Boa noite a todos e todas que nos acompanham, seja presencialmente aqui na nossa casa, seja através das redes sociais. Senhor presidente, o vereador Visu, na sua fala, já colocou na última semana, senhor presidente, na semana retrasada, na verdade, nós tivemos a oportunidade de estar recebendo aqui na casa os estudantes do Plínio Berardo, do terceiro ano do Plínio Berardo, uma iniciativa das professoras da escola, principalmente ali relacionada à disciplina de Sociologia, e foi uma experiência muito legal, que nos encheu aqui de esperança, de ânimo, ao ver essa casa cheia, ocupada por jovens, e cheios de questionamentos, cheios de ideias, cheios de coisas a serem ditas para melhorar a nossa cidade. Foi muito bacana, então nós ouvimos esses jovens e trouxemos aqui as suas solicitações através de algumas indicações, senhor presidente. Uma delas é um dos problemas relatados, principalmente pelos alunos lá, período da manhã, da região do Morumbi, Aroeira, que o veículo do transporte escolar está lotado, está com excesso de alunos. Outra solicitação, que os ônibus escolares tenham identificação, do número, da rota, os bairros que são contemplados por este ou por aquele ônibus. E um outro pedido também, muito justo e necessário, presidente, para que o jiu-jitsu seja contemplado no Bolsa Técnico. O Bolsa Técnico é um programa aí que tem permitido com que o município ofereça para a população diversas escolinhas, principalmente para a nossa juventude. Então, deixo essa indicação, que o jiu-jitsu possa ser contemplado no Bolsa Técnico e que seja, então, implantada uma escolinha dessa modalidade esportiva, dessa luta, que abre tantos caminhos, que abre tantas oportunidades para o nosso jovem, para a nossa jovem, através aí da luta, da arte marcial, uma forma de cidadania, de oportunidade e também de lazer. Senhor presidente, dessa visita que os alunos fizeram aqui na casa, desse diálogo que nós estabelecemos com eles, o que mais me deixou chateado, eu vou falar o que foi. Nós não termos ainda o Conselho Municipal de Juventude. O vereador Visu estava aqui participando e viu, presidente, como a nossa juventude quer ter voz, como esses meninos e essas meninas vivenciam os problemas do seu bairro, da sua escola, da sua faixa etária, e não tem onde externar. A juventude quer ter voz. Nós estamos falando isso, nós estamos pedindo para que a prefeitura encaminhe esse projeto para essa casa. Negar isso é negar ao jovem jardinopolense a sua cidadania ativa, a sua oportunidade de participar da política do seu município. É a oportunidade que esse jovem pode ter dali surgirem novas lideranças, surgirem lideranças dos bairros, aprimorarmos as nossas políticas públicas na saúde, na educação, na assistência social. É urgente que o nosso jovem, que a nossa juventude tenha esse espaço. E com isso nós possamos começar a receber recursos, como por exemplo para a construção de uma casa da juventude, um espaço destinado para o nosso jovem ter qualificação, ter entretenimento, ter lazer. Hoje nós não temos nada, e isso foi uma das reclamações da molecada aquele dia aqui na Câmara, a falta de espaço físico, mas também espaço político na nossa cidade. Senhor presidente, trago aqui uma outra indicação, fruto de demandas da nossa população, em especial ali da região central. Tanto os moradores como também os comerciantes estão solicitando uma melhor sinalização daquela região central, das vagas de estacionamento,
das áreas de carga e descarga, uma série de medidas que vai facilitar, que vai melhorar a sinalização na região central, o fluxo de trânsito na região central, que vai beneficiar tanto o comércio quanto os nossos moradores, os nossos cidadãos. Outra indicação que apresento, que anteriormente eu já tratei sobre o tema, é em relação ao prédio da antiga escola modelo, Escola Labib Sal de Reis. Anteriormente eu trouxe uma indicação pedindo que fosse feita a limpeza, a iluminação, que melhorasse a segurança. Hoje eu trago uma outra indicação, vinda da população, vereador Sabá, que mora ali no entorno, que a escola está servindo como criadouro de pombo, de roedor, então é rato passando para um lado, passando para o outro. As pombas, vereadora Marli, estão invadindo a casa dessas pessoas, estragando os seus telhados, estragando as suas calhas, prejudicando suas casas. Mas maior do que o prejuízo material é o prejuízo para a saúde. Todo mundo sabe, inclusive a prefeitura já sabe, que isso pode dar doenças. Então eu estou apresentando essa indicação e, ao mesmo tempo, também enviei um ofício notificando a vigilância sanitária. Porque a vigilância sanitária tem que primeiro fazer o dever de casa, que é olhar dos nossos prédios públicos e cobrar que o senhor prefeito, ou que a secretária de Educação, enfim, com que o responsável por cada prédio, como eu mostrei na sessão passada, aquele galpão abandonado lá no Horto, tenha responsabilidade com a saúde pública. Uma escola daquele tamanho, abandonada. Nós já votamos aqui o projeto retomando aquele espaço para nós. Os nossos alunos não têm projeto de reforço. Nós não estamos ampliando vaga de escola em período integral. E um baita de um espaço daquele abandonado, criando pombo, criando rato, mato, sujeira. Isso não pode. Então, senhor presidente, eu apresento essa indicação para que a gente possa dar um futuro adequado para aquele prédio. Ainda sobre pombos. E mais grave ainda. Foi falado aqui da creche Lia Jabur. A creche Lia Jabur está desesperada com infestação de pombo no pátio da escola. As pombas fazem cocô nas mesas onde as crianças comem, no chão onde os bebês brincam. E não é falta de limpeza. Você pode ir lá limpar, daqui a pouco está tudo sujo. É preciso, primeiro de tudo, colocar o forro naquela escola, forrar aquele pátio, para evitar que tenha espaços onde as pombas possam fazer seus ninhos, possam viver ali. Gente, parece uma coisa simples, mas é uma coisa muito séria. Nós estamos falando de criança comendo no cocô da pomba. Nós estamos falando de criança brincando ali na sujeira, de bebê. Quem que quer que o seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta, conviva num ambiente desse? Ninguém. Então vamos dar dignidade para as nossas crianças, não só para elas, mas também para os nossos funcionários que lá trabalham. Os professores, as funcionárias da limpeza, que precisam limpar aquela sujeirada diariamente. Então, apresenta essa indicação, que olhe por essa escola e tome essa medida que já é urgente e é extremamente necessária. Na última semana, a prefeitura, o prefeito Paulo, publicou um decreto, de forma resumida, que diz o seguinte, de forma muito simples: proíbe novos loteamentos na cidade. Vereador Sabá, adianta fechar a porteira depois que a boiada fugiu? Claro que não. É piada. Ô, gente, o que adianta agora, com 40 e tantos loteamentos em andamento, com diretriz, outros tantos já construindo, outros tantos já entregando, proibir loteamento? É uma piada. É igual o brasileiro hoje, nesse governo Bolsonaro, que diminui a renda, que deixa o povo desempregado. É igual o brasileiro falar que não vai mais comer picanha na hora do almoço. Ué, não está comendo mesmo, então é fácil falar, né? Então, gente, nós precisamos pôr luz sobre isso e trazer um pouco de verdade e mostrar
qual é a real situação. Então, eu estou apresentando o seguinte requerimento com as seguintes questões. Quantos loteamentos ou condomínios tiveram diretrizes emitidas nos últimos 5 anos? Especificar por ano e quais. Quantos loteamentos ou condomínios tiveram decretos de autorização publicados nos últimos 5 anos? Especificar por ano e quais. Atualmente, quantos e quais loteamentos já possuem diretrizes emitidas, mas ainda não obtiveram decreto de autorização? Porque é aqui que mora o pulo do gato. Aquele loteamento que já está com a diretriz, ele não é barrado pelo decreto. Ele vai seguir o fluxo. E a gente tem informação por alto de que já está na casa dos 40 e tanto. Então, vereador Gemeu, é hora da verdade. É hora da gente mostrar quem que liberou loteamento. É hora da gente mostrar quem é que está condenando a cidade a esse caos, desse inchaço desenfreado. Outra questão. Se um dos objetivos do decreto é a proteção ao meio ambiente, como ele coloca lá, e o combate à poluição, por que não foram suspensos os empreendimentos que possuem diretrizes, mas que ainda não foram executados? Qual o impacto efetivo da suspensão tratada no decreto, se há um grande número de diretrizes já concedidas? Porque é muito fácil, né? Esse decreto vai ter alguma medida real? Ou é só para falar que não vai autorizar mais loteamento? Ou é só para fechar a porteira depois que a boiada passou? Aí não adianta mais. E, por fim, se considerarmos que o município de Jardinópolis não possui estação de tratamento de esgoto e nem emissários ainda construídos, a manutenção de loteamentos com diretrizes concedidas impactará o meio ambiente? Então, está na hora da gente ter um pouco de verdade em relação a essa questão dos loteamentos. O vereador Fofo pediu uma parte. Boa noite, vereador Caio, obrigado pela oportunidade. Boa noite aos colegas, as vereadoras da Alve e Marli. Eu tenho um requerimento cuja resposta trouxe a informação, foi em 2021. Eram 44 pedidos de loteamento, 44 certidões de diretrizes emitidas, sendo, se eu não me engano, 14 do prefeito Paulo. Tá? Então, Então, só para contextualizar. Então, não adianta, Fofo. A tua informação ela é muito importante, porque mostra para a gente o seguinte, o decreto ele é chovendo molhado. Ele não vai impedir o que já foi feito. Então, não adianta a gente fazer audiência pública para discutir esse e aquele assunto, e o secretário do governo atual vir reclamar de loteamento. Se foi o próprio governo atual que liberou o loteamento. Ô, gente, tem que ter coerência. Não adianta ser dessa forma. Por fim, eu lembro até que o vereador Sabá também questionou sobre isso, nas sessões anteriores, Sabá. A prefeitura voltou a descartar massa verde ali em cima do Niagara. Questionei, estou apresentando um requerimento, a população está preocupada, a população está denunciando essa situação, e pela informação que eu tive, isso está sendo feito com autorização de dentro da prefeitura. Então, eu apresento esse requerimento para que a gente possa também esclarecer sobre isso. Pode ou não pode? Quem é que está jogando? Com autorização de quem que está jogando? Porque quem está incomodado e com medo, agora que vem a seca, é a população que mora lá. Vai esperar o quê? Virar aquele incêndio, virar aquele fogaréu de novo? E o povo respirando fumaça? Então, apresento esse requerimento para buscar informações sobre isso. Por fim, senhor presidente, eu gostaria, mais uma vez, nessa tribuna, nessa casa, de perguntar à Prefeitura Municipal, ao senhor prefeito, à secretária de Educação e ao secretário de Administração, cadê o piso do magistério? Nós vamos continuar nessa vergonha do professor tendo que brigar na justiça até quando? Não adianta falar de futuro de Jardinópolis, porque o futuro é feito na educação. Se a gente não tem professor valorizado, professor reconhecido, que tem que ficar brigando na unha para ter aquilo que é direito, não adianta falar em futuro para nossa juventude, para as nossas crianças. Então, senhor prefeito, pague o piso. Eu já ouvi que o prefeito
está pensando em autorizar, só que dentro da própria prefeitura está tendo resistência para isso. Então, essa Câmara tem que se unir e fazer a pressão política, fazer a mobilização popular junto com os professores, para que a gente tenha a resposta do agente político que está sentado na cadeira do Executivo, que é o prefeito Paulo, e de mais ninguém ali dentro, para que pague o piso dos nossos professores, para que qualifique a nossa educação municipal. Obrigado, senhor presidente.